Olá! Nesse vídeo falaremos sobre vibrações forçadas. Para isso, vamos começar apresentando aqui um diapasão. Então, um diapasão, no momento em que a gente agita ele, bate nele, ele começa a vibrar. E ele vibra com uma frequência, por exemplo, 440 Hz. Bom, no momento que ele começa a vibrar, quem está próximo consegue escutar. Porém, nós não escutamos com uma intensidade tão grande. Só quem está próximo, ou se esforçar, consegue escutar o diapasão vibrando. Por quê? Porque essas hastes, no momento em que oscilam, a movimentação das partículas do ar não é tão grande, mas é possível você escutar o diapasão. Como que poderíamos fazer para amplificar, aumentar a intensidade desse som gerado pelo diapasão? Então, nós podemos fazer isso conectando esse diapasão com uma outra estrutura. Por quê? No momento em que agora, por exemplo, no momento que a gente colocou esse diapasão preso nessa caixa e quando agitarmos, quando batermos e o diapasão começa a vibrar, essa caixa, já que eles estão conectados, vai começar a vibrar também. E no momento em que ela vibra, vai aumentar a área de vibração, mais partículas do ar vão ser movimentadas. Então isso aumenta a intensidade do som. Então o som ele fica mais intenso. Exatamente porque agora temos uma estrutura maior vibrando e movimentando as partículas do ar. Nós dizemos que essa caixa ele recebeu uma vibração forçada. Então, aqui o diapasão começou a vibrar e forçou essa caixa a vibrar também. Então, isso é uma vibração forçada. Vibrações forçadas são muito comuns em instrumentos musicais. Então, por exemplo, aqui, se fosse só essa lâmina, a vibração dela, o som seria pouco intenso. Em um instrumento musical, a ideia é que esse som ele consiga ter uma amplificação, um volume que pelo menos as pessoas consigam escutar. Então, há essas caixas de ressonância que no momento em que a estrutura, por exemplo, a corda ou essa lâmina, elas vibram, provoca uma vibração forçada nessas estruturas e o som é aumentado na sua intensidade. E nós veremos que são essas caixas de ressonância, essas estruturas que tem nos instrumentos musicais, que também vão fornecer aquelas características próprias do instrumento. Aquela característica que vai fazer com que o som tenha uma peculiaridade própria, que é o que nós chamamos de timbre. Mas nós falaremos desse assunto numa outra oportunidade. Tudo bem? Então, até a próxima.